Senhor, manifesta tua glória. Hoje de manhã orávamos, Senhor, seja a nuvem de glória aqui nesse lugar. E agora à noite que seja a coluna de fogo. Amém? Amém, queridos, você pode se sentar. Boa noite. Glória a Deus que a gente pode estar aqui e a gente adorar esse Deus maravilhoso que faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas e a nossa alegria, a nossa motivação está no fato de que o Senhor nos ouve e Ele tem algo especial para cada um de nós. E você já parou para pensar que você fala aqui e Deus, o Criador de todas as coisas, Ele te ouve? Gente, é muito especial isso, saber que o nosso Pai, Ele quer se relacionar conosco. Então, minha palavra inicial é: abra teu coração. A gente está num grupo pequeno agora à noite, mas isso não impede o agir do Senhor, o falar de Deus para as nossas vidas. Feche teus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva, Senhor, e o Senhor tem ministrado meu coração nesse sentido e tem sido especial ouvir cada palavra que o Senhor tem dito e poder descansar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor é quem opera tanto querer quanto realizar. É o Senhor, é tudo para o Senhor, é tudo por causa do Senhor, Deus. E nós nos rendemos diante do Senhor e pedimos, Deus, vem falar conosco. Vem ministrar aos nossos corações, ó Deus, que seja algo novo nesse momento, Deus, especial para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Queria compartilhar um texto que está lá em Gênesis, no último capítulo 50, finalzinho, a partir do verso 22. Gênesis 50, a partir do verso 22. Diz assim: José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Amém. Esse texto aqui fala do finalzinho da vida de José. A gente tem falado aí nessa série de mensagens para onde estamos indo, e a gente falou muito a respeito da história de José. José, filho de Jacó, neto de Isaque, bisneto de Abraão, filho de Deus. E rapidamente, só para a gente entender o contexto aqui, então José, ele era o filho querido de Jacó, porque ele era nascido de Raquel, né, a esposa pretendida, que ele mais amava, né? E José era muito querido, e Deus deu sonhos para José, e nesses sonhos ele acabou compartilhando com seus irmãos, e um dos sonhos lá era que cada um dos irmãos tinha os seus feixes, e os seus feixes, eles se inclinavam para o feixe dele, né, José. E isso incomodou muito os irmãos, porque eles já tinham ciúmes de José, porque ele era o queridinho de Jacó. Ele já era o amado do pai, né?
Então, imagina se teu irmão conta um sonho desse, né? Para você, ó, eu sonhei que você tem um feixe na mão e o teu feixe se inclina para o meu. Ou seja, você fala, quem que esse cara pensa que é? E daí você fica... E José fez isso com os seus 11 irmãos. Fato é que os irmãos se revoltaram, venderam José como escravo para os mercadores que estavam passando. Eles queriam matar José, mas de repente decidiram vender José. José é levado como escravo para o Egito e depois eles inventam uma história que ele foi morto por um animal. Conta essa história para o pai, enfim, a história prossegue. José, ele é levado como escravo e lá no Egito ele passa a ser mordomo na casa de Potifar. E quando ele começa a trabalhar como mordomo lá, a mulher de Potifar, muito sem vergonha, né? Começou a se insinuar para ele, só que ele era muito temente a Deus, José. José, ele se afasta e ele não quer, e de repente ela cria uma situação em que incrimina ele injustamente. E José é lançado na prisão. Imagina, ele foi vendido como escravo, passou um tempo ali, trabalhando como mordomo, ele cai na prisão injustamente, e lá na prisão Deus começa a abençoar. Interessante que a palavra de Deus diz que José era tão abençoado que todos que estavam à volta dele eram abençoados por causa disso. Por causa daquilo que ele cria, em quem ele temia. Então as pessoas ao seu redor eram abençoados. Tanto que na prisão ele ficou encarregado lá dos presos, enfim. Tamanha a confiança que ele gerava nas pessoas e abençoava a vida das pessoas. Algo que me chama muito a atenção é que durante todo o processo de luta e conflito e dificuldades que José enfrenta, em nenhum momento a gente vê José voltando atrás, se revoltando, tendo uma atitude que vá contra os princípios, aquilo que Deus esperava dele. José, ele se mantém fiel. Lembra o sonho que ele conta para os irmãos? Ele se mantém fiel. José, como eu falei, ele era bisneto de Abraão. Abraão, aquele que teve a palavra do Senhor dizendo, de ti farei uma grande nação. E a gente sabe pela história de José que quando ele está como governador do Egito, quando ele é colocado ao posto de governador do Egito, ele passa 2 anos na prisão, depois que ele revela um dos sonhos do copeiro lá, do padeiro, ele revela os sonhos dele, ele fala, quando você sair, fala lá para Faraó, e eles se esquecem de José, e ele passa 2 anos a mais na prisão. Somente quando o Faraó tem o sonho que o copeiro se lembra e fala, e José é tirado, ele revela o sonho a Faraó, e Faraó torna ele governador do Egito. Em todo esse processo, a gente percebe que Deus agindo no conflito, né? Abraão era o início dessa grande família que Deus estava formando. E de repente teria 7 anos de fome no Egito. E Deus leva José à posição de governador justamente para restaurar e para proteger a sua família. Ora, a família da promessa. Então, por causa desse conflito, Deus tira a família e leva para o Egito. E lá a família é mantida. E a história conta que lá no Egito, o povo de Israel começa a crescer. A população começa a crescer e passa muitas gerações até que muda-se o faraó, muda-se o governo, e aquele faraó vê aquele povo crescendo e fala assim, opa, esse povo vai se tornar maior que nós e vai nos dominar, então vamos torná-los escravos. Ora, de novo, mais um conflito aí na família de Abraão, lá atrás, né? Abraão, Isaac, agora Jacó e José. O povo no deserto, o povo no Egito escravo. Novamente mais um conflito aqui, só que Deus levanta depois Moisés para libertar. Por que eu cheguei até Moisés, sendo que a gente está falando aqui da história de José? Porque nesse texto que a gente leu, que é o finalzinho da vida de José, ele não sabia o que viria pela frente, mas ele sabia que em algum momento
Deus iria se revelar ao povo e ia tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Porque o Egito não era a terra prometida, não era a terra que Deus tinha para o seu povo. Então, ele sabia, em algum momento vai acontecer, vocês vão ser tirados aqui. Então, José sabia que algo iria acontecer. E nesse momento, e muitos anos antes, ele fala, quando isso acontecer, eu quero que vocês me levem. Peguem meus ossos e levem com vocês. E foi o que aconteceu. Quando a gente lê a história lá de Moisés, quem muito assistiu aí, né, na TV, a história de Moisés, quando o povo sai do Egito, eles voltam, recolhem os ossos de José e levam também com eles. Rapidamente, passei então pela história de José. Algo que chama a nossa atenção e vale muito a nossa reflexão, e a gente está falando sobre para onde nós estamos indo, a gente está falando sobre propósito, a gente está falando sobre a visão da igreja. Qual que era o propósito e a visão de Deus, os planos de Deus para a vida de Abraão? Farei de ti uma grande nação. Essa é a palavra que Deus dá para Abraão lá atrás. Para os discípulos, para não falar do Antigo Testamento, a gente pular para os discípulos, o que Jesus, qual é o projeto que Deus dá para a igreja, então, a partir de agora, né? O povo cresceu, agora a gente já está no Novo Testamento, Jesus também dá uma palavra que é muito ligada com essa que Deus deu para Abraão. De ti farei uma grande nação, e Jesus fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. A palavra de Jesus para os discípulos já no Novo Testamento, e é a palavra para nós hoje também. E vamos trazer mais para perto ainda, para Manaim agora. A gente falou de Abraão, a gente falou dos discípulos, e agora a guia Manaim. Qual é a palavra que Deus traz para nós hoje? Manaim. Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa tarefa? O que Deus Ele coloca nas nossas mãos? Eu falei de manhã de um banner que nós tínhamos lá no Centro Cívico e falava, né, que nós éramos uma igreja que iríamos gerar discípulos que geram formar discípulos que geram discípulos. Ou seja, eu formo o Gustavo, ele vai formar outros discípulos, e assim a gente vai crescendo e cumprindo então o propósito que Deus tinha desde o princípio, quando Deus queria formar seu povo, quando Ele queria então tornar um povo totalmente seu. Então a Manaim está seguindo realmente os propósitos que Deus tem para nós. Ficou claro para você a missão de Deus para você hoje? Se você não tinha ideia do que você veio fazer nesse mundo aqui, agora você está sabendo. A sua missão como cristão, como servo de Deus, é fazer Jesus conhecido e gerar discípulos. Como você é discípulo, você vai gerar então discípulo. Mas como que a gente pode então permanecer no propósito que Deus tem para mim, no propósito que Deus tem para você? Se a gente olhar a história de José, tanta luta, tanta dificuldade, quanta coisa que por muito menos hoje a gente faria ao contrário, né? Imagina, a gente é injustiçado hoje, a gente já se rebela, já procura advogado, já quer virar a mesa. Imagina José indo para a prisão injustamente, sendo vendido pelos irmãos. Imagina, Felipe, junta lá a Carol, a Bar, e vende o Felipe como escravo. Imagina só, Felipe ia morrer de amores pelos irmãos, né? José permaneceu. Olha que loucura, né? Olha que loucura quem era José. Mas como a gente pode, então, cumprir, então, esse propósito de Deus? E aqui eu quero colocar 2 pontos importantes para a gente. O primeiro deles é que nós precisamos ser engajados. O que é ser engajado? É ser uma pessoa que se compromete com alguma coisa, não simplesmente da boca para fora, mas ele se compromete no testemunho daquele projeto e no trabalho dele. Por que no testemunho? José, quando ele tem o sonho dos feixes lá, ele compartilha com os irmãos. Muitas vezes eu olhei esse texto e falei assim, ele é muito ingênuo, né? Tipo assim, eu já sei que os meus irmãos não gostam de mim, eu vou falar um sonho desse? É óbvio que eu estou pedindo para ser apedrejado aqui. E eu olhava assim, puxa,
será que José não tinha noção das coisas? Mas ele compartilhava os sonhos de Deus e ensina isso para nós hoje, que nós precisamos compartilhar daquilo que a gente tem visto e ouvido da parte de Deus. Nós precisamos compartilhar. Quantas vezes a gente não ouviu o pastor Rinaldo contar dos sonhos que Deus traz a respeito da Manaim, de coisas que Deus vem mostrando ao longo dos anos. Muitos de nós, a gente já está careca, né, Igor, de saber dessas coisas. Eu estou ficando. Mas muitos de nós, a gente está ouvindo, e daí a gente fala, puxa, legal esse sonho, né? Mas até agora não aconteceu, e daí? Cadê? Será que é aquele dia o Reinaldo estava inspirado e daí deitou, sonhou, e, enfim, é coisa da cabeça dele? Ou será que a gente aprende com a história de José que os planos de Deus, eles não vão acontecer no nosso tempo e nem no tempo que a gente espera que aconteça, mas os planos de Deus para a vida da igreja, ele cumpre um fim determinado, um propósito. E aqui me chama muito a atenção, porque assim, José, ele esperou, depois que ele revelou o sonho ao copeiro, e falou, fala lá, ele ficou ainda 2 anos, porque o copeiro esqueceu de falar do sonho dele para o faraó. Mas vamos supor que o copeiro lembrasse. Ele saiu da prisão e foi lá e compartilhou, tem um cara lá que revelou o meu sonho, revelou também do padeiro lá. Enfim, mas o padeiro já morreu, não tem como falar nada aqui. Mas, enfim, ele revelou os sonhos. Gente boa, ele trabalhava aqui, né, tal. Vamos tirar ele da cadeia, então, vamos. E daí tira José da cadeia. O que seria de José? Talvez, naquele momento, se ele fosse liberto, ele voltaria a ser o quê? Mordomo. Como ele era antes de ir para a prisão. Possivelmente ele voltaria para a função que ele tinha antes. E ele permaneceria. E qual o propósito de Deus com isso? Deus tinha um plano. Virá tempo de fome nessa terra. E o povo da promessa não pode morrer. Eu preciso cuidar desse povo, porque eu dei uma palavra para Abraão, que serão benditas todas as famílias da terra por causa dele. Então, essa fome não pode atingir eles. Eu preciso dar um fim. E José fica mais 2 anos na prisão, quando o faraó tem esse sonho da fome e da escassez que teria na terra. E aí o copeiro se lembra. Aí quem sabe Deus chega para o copeiro e... Lembra do José? Agora é hora de falar. E ele compartilha. E o faraó chama José, José revela o sonho e de repente faraó coloca José como governador e não como copeiro agora. Passado 2 anos. Percebe que o tempo talvez para nós, meu Deus, mais 2 anos. Mas precisava passar esses 2 anos para que se cumprisse o propósito que Deus tinha para a nação de Israel. E acontece isso conosco hoje também. Eu, no final de semana passado, estava em São Paulo, alguns irmãos aqui da igreja estavam comigo lá, com a Lu também, né, Lu? E a gente se formou, a gente colou grau e foi a nossa formatura, né? E para mim foi muito especial, porque não foi simplesmente mais uma formatura, porque eu já tinha passado por uma, já tinha tido um outro curso, uma outra formação. Então não foi simplesmente mais um, mas para mim ele teve uma representação muito forte. Por quê? Porque trata-se do propósito de Deus para a minha vida, o chamado de Deus para a minha vida. Todos sabem que quando eu recebi o chamado do Senhor, eu tinha lá meus 17 anos. E de repente hoje eu estou concluindo um curso, né? E quanto tempo se passou de lá até aqui? 30 anos. 30 anos. Imagina você esperar 30 anos. Imagina se você está numa empresa, e daí o Igor entrou numa empresa lá e o patrão do Igor fala assim, eu tenho uma promoção para você, Igor. Só que só daqui 30 anos, tá ok? Imagina,
Se o patrão fala isso, você fala, meu Deus, tem que esperar 30 anos para ser promovido. Mas os planos de Deus são esses, e por isso que Deus não revela na plenitude os planos de Deus para nós, porque muitas vezes a gente não vai assimilar isso, a gente não vai entender o porquê das coisas, mas existe um propósito. Eu passei desses 30 anos, 27 anos, podemos dizer assim, trabalhando, cuidando de jovens, trabalhando com a galera, trabalhando com a igreja, envolvido, para chegar hoje aqui. Poderia ser menos? Não sei, talvez. Mas o fato é que Deus permitiu que eu chegasse até aqui. E nesses 27, porque os 3 primeiros anos ali foi os anos de sombra, né? Daquela escuridão, eu não entender. Por que Deus não? Por que não agora? Por que... Enfim, dos 27 anos seguintes, eu falei, Deus, então tá, eis-me aqui, eu vou fazer. Não sei quando, não sei como, mas eu vou seguir em frente. E eu permaneci até agora. Nossa, como o Éder é bacaninha, né? Olha que legal, esperou 30 anos. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Muita coisa boa, muita coisa ruim. Mas o fato é que esses 27 anos foi o processo de Deus trabalhar a minha vida. Para que hoje eu tivesse um nível de maturidade que eu pudesse realmente abraçar o projeto que Deus tinha para mim. Porque talvez, lá com meus 17 anos, eu não teria maturidade para fazer. E é aí que está o segredo. Nós precisamos entender, como igreja, a gente precisa entender que a gente precisa entrar nessa estrada do propósito e seguir em frente, mesmo que você não entenda o porquê das coisas estão acontecendo, o porquê que você ora e as coisas não acontecem, o porquê que, puxa, eu estou fazendo a coisa certa, estou seguindo certo, mas não está indo, eu estou orando para que a igreja esteja cheia, pô, e não está. A gente tem que entrar nessa estrada do propósito e falar assim, Deus, eu estou aqui, me leva. Independente das circunstâncias, independente daquilo que aconteça, me leva. As respostas a gente vai ter lá na frente. E a gente vai olhar para trás e vai perceber que o propósito do Senhor, ele não mudou. O que mudou foi eu, o que mudou foi você. Porque Ele trabalhou na nossa história. E isso que é fantástico. Então, nós precisamos estar engajados no testemunhar dos planos de Deus e no trabalho. Eu não vou esperar sentado, mas eu vou trabalhar. Eu falei de manhã, se você quer fazer medicina, se você quer ser um médico, você precisa dar passos para isso. Ora, vou fazer o quê? Contabilidade. Não, vai fazer medicina. Você quer ser um advogado? Você não vai fazer engenharia. Vai fazer direito. Ou seja, se você entende o propósito do Senhor, se você sabe a direção, mesmo que você não saiba aonde vai dar esse caminho, mas você sabe a direção, siga e faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. O segundo ponto importante que a gente precisa entender para seguir nos propósitos do Senhor é viver uma vida de esperança quanto à realização da sua missão. E esperança não é no sentido do verbo esperar, né? De você sentar e esperar a coisa acontecer. Não, esperança é você esperar no Senhor, que vai realizar no tempo dEle aquilo que Ele tem dito para você hoje. Ter esperança é realizar o trabalho, na expectativa de que vai acontecer. Não sei quando, mas eu vou lutar e eu vou fazer. E eu espero o resultado vem do Senhor. E eu quero o resultado. A gente tem orado para que a gente alcance esse bairro e as pessoas desse bairro conheçam um Jesus verdadeiro, um Jesus que talvez eles nunca tenham ouvido. E que eu e você, nós ouvimos. E a gente quer fazer conhecido esse Deus. A gente tem orado por isso. Deus nos faz como um farol aqui para iluminar. A gente está numa região alta aqui, né? Como se a gente fosse um farol e mostrasse, ó, Jesus pode salvar
a tua família, a tua vida, curar as tuas feridas. Nós somos esse farol. Então, o nosso trabalho é fazer com que esse farol permaneça aceso. E tudo que eu e você precisa fazer é trabalhar para isso. Dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, dentro dos teus dons, dos seus talentos, você vai se engajar, sempre na esperança de um futuro melhor. De um futuro que chegue. E eu falei de manhã que talvez a gente não veja o resultado. Nossos filhos vejam. Nossos netos vejam. Talvez a gente não vê. Quantas mães oram pela conversão de filhos e nem vê o filho se converter? As mães, os pais, eles acabam morrendo e muitos anos depois o filho se converte. Você fala, caramba, olha só o resultado do trabalho todo de uma vida. Não viu, mas aconteceu. Porque a esperança permaneceu viva. A gente precisa trabalhar e ter a certeza dessa conquista. A gente precisa desejar avançar. José, ele foi vendido, enganado pela esposa de Potifar. Ele foi preso injustamente. Mesmo assim, ele não desiste. Ele não desiste, ele tinha esperança a partir dos sonhos que ele recebia do Senhor. Mesmo nas adversidades, ele permaneceu fiel. E sabe por quê? Que muitas vezes, eu e você, a gente não alcança respostas, a gente não alcança vitórias na vida da gente, porque muitas vezes a gente não quer dar o passo a mais na nossa caminhada de fé. Muitas vezes a gente está andando e a gente se acostuma, porque a jornada é longa, né? 27, 30 anos, a jornada é muito longa e você não vê resultado, e você se acomoda, você senta e fala, deixa rolar. E a gente não quer avançar. A gente teve um módulo de treinamento agora, né, para novos membros, agora um módulo de integração, e a gente estava falando com o Cezinha de que a nossa vida como igreja é de discipulado e cuidado, pastoreio, né? Por quê? Porque o discipulado, o pastoreio, ele nos leva à maturidade, ele nos leva ao crescimento, mas nós precisamos e temos que desejar o crescimento. E muitas vezes a gente não alcança resultados, você fala, puxa, olha, o Reinaldo tem muitos testemunhos para dar, e a gente conta dos testemunhos que ele viveu, das experiências que ele teve, e fica só nisso, né? Eu contando os testemunhos que ele viveu. E eu fico imaginando Deus olhando assim para nós e falando assim, puxa, Éder, como eu queria que você contasse daquilo que eu faço em você. Legal você contar daquilo que Deus está falando no Felipe, na Ana, na Lara. É legal, né? Pô, olha o testemunho que eles têm. Mas imagina você bater no peito e falar assim, olha o que Deus fez em mim. E por que não faz? Por que Deus não faz? Porque falta um degrau a mais. A gente teve experiência recentemente com a liderança lá na Jocum, Ministério Codas, né? E nós estávamos lá, e para mim aquilo foi muito marcante numa prova, né? Qual prova? Pau de sebo. Pau de sebo que eu fui enganado, não é pau de sebo. Pau de sebo para mim era outra coisa. Era aquele pau lá que você não consegue subir porque você escorrega. Aquilo para mim era pau de sebo. A hora que eu cheguei lá, encontro isso, né? Uma estrutura de 13 metros, 12 e pouquinho, tá, teve uma divergência aqui, 12, 13 metros, vamos colocar 13 metros, né, sempre arredonda para cima, para ficar mais emocionante. 13 metros de altura, e você tinha que subir lá em cima, e lá em cima mesmo, ali eu estou naquela plataforma, aquele ali sou eu, tá? Não é uma jaca em cima da árvore, não, sou eu, aquele gordinho ali sou eu. Tá vendo? Eu tentei me esconder atrás do tronco, mas não tem como, né? Tem aquela plataforma que eu estava em pé, mas não era ali o alvo. O alvo era o quê? Você ficar em cima, ir ali no topo e ficar com os dois pezinhos em cima daquele toco ali. E a hora que você estivesse ali em cima, você tinha que pular. Olha que legal. Maluco, né? Você sobe lá em cima, daí você pula. Aí morre lá embaixo. Não, não morre. Porque você estava preso por uma corda e os companheiros lá embaixo estavam todos segurando. Então, assim, você estava seguro.
Não tinha como. Aconteceu, quer dizer, tinha, né? Mas a gente confiava que o pessoal estava segurando a corda ali. E você tinha que subir. Só que até chegar ali, show, tranquilo. Você vai escorando, vai subindo tal, e você chega ali em cima. Mas para você chegar no topo ali, tinha mais ou menos uns 40, 50 centímetros para você ficar em cima ali. E ali eu travei. Ali eu travei. Ali o pessoal falava, vai, Éder, você consegue, vai, vai. E eu falava, não dá, gente. Não dá. Não dá. Ali você não tem mais, até ali você tem onde você segurar. A partir dali você só tinha a sua corda que estava indo lá e depois descendo, né? Então você só tinha aquele negócio para se segurar. Era a tua segurança. E naquele momento Deus começou a ministrar muito o meu coração. Inclusive o diabo começou a ministrar o meu coração. Você acredita nisso? E uma das coisas que o diabo falou foi assim, Éder, você não precisa estar aqui, desce. Você não tem que provar nada para ninguém. Você já chegou aqui. Agora desce. Só que ao mesmo tempo que ele falou isso, Deus começou a ministrar o meu coração e falou assim, Éder, não tem problema você descer. Você pode descer. Não tem problema. Está tudo legal. Só que eu quero que você lembre todas as vezes que você chegou nesse nível e você se auto-boicotou e não foi adiante e você deixou de ter experiências maiores comigo. E eu travei. E eu não conseguia ir. E Deus falava, se você quiser descer, você pode descer. Não tem problema. Mas lembre-se que você tem a oportunidade de ir além dos seus limites, ir além daquilo que você acha que é a tua segurança, para vencer e conquistar algo mais. Meu irmão, quantas vezes você já passou por situações em que você tinha que tomar uma decisão muito difícil, e você teve medo e você não foi, com medo de não conseguir, com medo de não vai dar certo, não dá. Quantas vezes? São inúmeras, a gente vive várias situações assim. Mas Deus fala, dê o passo. É só mais um passo. E eu falei de manhã que muito bom a gente estar aqui embaixo. Aqui é legal. Tenho acesso a todo mundo aqui, ó. Posso abraçar todo mundo. Conversar com todo mundo. É legal estar aqui embaixo. Mas Deus fala, sobe mais um pouco. Porque aqui eu posso te levar a um outro patamar. De intimidade com Deus. De confiança em Deus. De provar de milagres que você talvez nunca vivenciou. Falei que fui visitar o irmão da Ana no hospital lá, e o meu desejo no meu coração é falar assim, puxa, como eu queria orar e ver esse cara levantar da UTI. Como eu queria. E eu orava assim, eu falei, Deus, faz ele abrir o olho, faz ele... Eu entrei na UTI, eu estava lá com eles, com os irmãos, com a mãe dele ali, e eu orava, e eu falava assim, puxa Deus, como seria legal. Mas não para dizer, puxa, olha como a minha oração é poderosa, né? Eu orei e o cara ressuscitou. Não. Mas para mostrar para todo mundo que existe um Deus vivo que ouve a sua oração. E tinha muita gente da igreja orando por aquele momento. Eu falei, Deus, olha só que legal se todo mundo aqui, dessa UTI aqui, ó, começar a perceber que o cara ressurgiu, voltou. Cara, que legal. Mas ele não voltou. Ele não voltou. E a minha experiência marcante com isso foi que na última oração, e que eu estava orando e daí abençoando, a gente teve um tempo de poder abençoar cada um dos irmãos lá, eles estavam em 3 irmãos e a mãe, e abençoando todos eles, e a hora que eu terminei a oração, eu falei, amém. O equipamento desligou. O coração parou. E ele morreu. Como se ele estivesse acompanhando a oração, como se ele estivesse junto ali, tipo... Legal, bacana, acabou a oração, cumpri uma missão, acabou o ciclo, a jornada dele acabou, não a nossa.
E o que Deus ministra no meu coração foi: Éder, vai adiante. Eu acho legal o Darlan, né? O Darlan fala que em todo velório que ele vai, ele coloca a mão lá e fala assim: levanta em nome de Jesus. E até hoje ninguém levantou. Mas ele falou: quem sabe, um dia levanta. Sabe, é nessa fé, é nessa expectativa que a gente precisa caminhar. A gente não pode se privar e se colocar dentro de uma caixinha, a tua fé, a tua vida cristã, achando que é desse jeitinho, e tá bom, e tá legal desse jeito. Deus vai te abençoar dentro dessa caixinha que você está. Deus vai te abençoar. Éder, você pode descer se você quiser. Você pode. Mas você pode ir além. Você pode ir além. Você pode orar e ver um cara ressuscitar. Você pode orar por cura e ver o cara ser curado. Você pode orar por emprego e o cara ser contratado. Você pode provar de coisas na sua vida que você até hoje não provou. Simplesmente pelo fato de que você deu um passo a mais. Você se engajou, você compartilhou dos sonhos de Deus. Você tem esperança na coisa que vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo nenhuma possibilidade. Mas você está crente que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Mas eu preciso dar o passo. A minha parte, a sua parte, Deus não vai fazer. É minha parte. E a gente precisa transbordar do Senhor Jesus. E a gente só vai transbordar se a gente estiver cheio dele. Se eu desejar mais e mais ter a presença do Senhor. Porque senão, no raso, você vai ser bênção para algumas pessoas. Você vai ser bênção para a vida da igreja. Você vai ser bênção no teu trabalho. Você vai ser bênção. Não estou dizendo que você não vai ser bênção. Mas eu não sei você. Mas eu não quero ficar nesse nível raso. Eu quero provar das coisas que Deus pode fazer de forma sobrenatural. E a gente precisa desejar muito isso. E eu estou concluindo com esse desafio, de que a gente precisa buscar a presença do Senhor. E isso é muito necessário para a gente prosseguir. É muito necessário, que eu preciso desejar a presença do Senhor, porque senão a gente não vai conseguir. Guarda seu coração, meu irmão, de toda incredulidade, de tudo aquilo que pode vir e dizer para você assim, cara, desiste, não vai dar. Às vezes você conhece alguém que está preso nas drogas, preso na bebida. Esse irmão da Ana, ele era alcoólatra, e por isso ele estava naquela situação ali. E ele foi liberto no último segundo de vida. Imagina. Há solução para cada um de nós. Há salvação para todos aqueles que se arrependerem e buscarem. E nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar e ter a esperança de que Deus está se movendo ao longo da história. E ao longo da história Ele quer usar a minha vida e a tua vida para fazer coisas, mas mais do que isso, para agir em você e transformar a sua vida. Mais do que transformar a vida do outro, esse processo de Deus é trabalhar o nosso coração. E nós precisamos desejar, nós precisamos nos engajar, nós precisamos nos alimentar de esperança e pedir: Deus, me ajuda nessa jornada. Então, meu irmão, permita que o Senhor te fortaleça nessa noite, nessa semana, e traga para você maturidade e desejo de continuar nessa jornada. Se engaje, aceite os desafios, siga em frente, faça o teu trabalho, e Deus vai honrar a tua história. Lá na frente você vai olhar para trás e você vai ver o que Deus fez. E daí você vai entender o propósito do Senhor para a tua história. E a sua vida, ela não vai ser banal, não vai ter sido banal. Ela vai ter marcado a vida de pessoas. O processo, ele não terminou.
ele continua. E que hoje seja o início de uma nova história para você. Que hoje você possa se posicionar diante do Senhor e falar assim: eu tenho a minha parte e eu quero me engajar. Eu quero estar engajado naquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, nessa igreja. Eu quero me engajar. Eu quero fazer parte disso. Por mais que eu talvez não veja o resultado, mas eu sei que Deus vai fazer. E enquanto eu estiver trabalhando, Deus vai fazer em mim. E às vezes até alguma coisinha que eu fizer vai fazer algum resultado. Mas o mais importante é que Ele vai construir toda a nossa história. Fica em pé agora. Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. E Deus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha sobre nós e traga para nós, ó Deus, o entendimento, Senhor, a mudança de mente que nós precisamos ter, ó Deus, para seguir a nossa jornada, Deus. Para a gente não desistir, fazer como José que não desistiu, ó Deus. E que ele chega no final da sua vida e ele fala: ó, vocês lá na frente vão ter uma experiência com Deus. E me levem, porque eu quero fazer parte disso. Deus, que nós possamos ter essa consciência e que nós possamos desejar crescer em intimidade com o Senhor. Nós clamamos por resultados agora. Nós queremos ver resultados agora. Mas nós queremos que o Senhor faça no tempo do Senhor. Porque como o Senhor cumpriu o propósito na vida de José, no tempo determinado, no tempo certo, o Senhor vai fazer isso na vida de cada um de nós aqui. E nós podemos dizer: nós participamos de tudo isso. Nós participamos daquilo que o Senhor fez nessa terra. Nós te louvamos, Deus, nós engrandecemos o teu nome. E nós pedimos, Deus, tem misericórdia de nós, aumenta a nossa fé e nos faz ver aquilo que o Senhor está fazendo. Age em nós, transforma as nossas vidas, ó Deus, pois nós não queremos ficar no nível raso, mas queremos ir um degrau acima para enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém.